Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Diana Miranda, gerente da associação. E, em nome do time AB Cripto, eu quero agradecer a presença de todos. É muito importante para todos nós contar com esse apoio expressivo dos nossos associados, das nossas associadas. Casa cheia é sempre um bom sinal. E, para dar início aos trabalhos, eu convido o nosso presidente do conselho, Edísio Neto. Tudo bem, Edísio? Gente, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Basicamente, eu vou repetir aqui o que eu venho falando, que assim, é muito legal a gente que está desde o começo da AB Cripto, tinha lá 3, 4 players, ver esse crescimento exponencial e ver que realmente o mercado está evoluindo e a gente precisa aqui de muita gente junta, porque junto realmente a gente é mais forte, né? E hoje eu até li uma matéria, estava mostrando aqui para o Bernardo, do Banco Central, citando que o Banco Central vai endurecer as regulamentações de cripto no Brasil, e eu acho isso super importante mesmo. Eu acho que cripto ainda passou por um hype muito grande, né, e agora a gente tem mesmo que separar quem são as empresas sérias de quem são as empresas aventureiras, amadoras, que estavam atuando no mercado. E acho que para começar a separar isso e justamente tirar essa impressão de quando a gente vê numa CPI pedindo quebra de sigilo de várias corretoras que eu sei que trabalham de forma séria aqui, eu acho que esse selo e esse evento aqui representa exatamente o início dessa separação, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas eu quero mais uma vez parabenizar o Bernardo, o Thiago, o Rodrigo, por todo o trabalho que eles estão fazendo de juntar gente boa e de poder, agora, a gente junto aqui, criar regras internas do que é importante que a gente junto aqui faça e cumpra para separar e para ter essa transparência para o mercado entender, de fato, quem são as empresas que estão trabalhando de forma correta e quem são as empresas que estão hoje se aventurando no mercado, mas que com essa regulamentação tende, de fato, a acabar. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e chamar aqui o Bernardo, meu grande amigo. Presidente, obrigado. Olá, meus amigos, boa tarde, muito boa tarde, que dia maravilhoso. Hoje nós estamos fazendo dois lançamentos, na verdade, uma abertura de um programa de certificação, mas também uma marca nova. Nós temos uma marca nova, mudamos a marca, nós entendemos que o momento é adequado para a gente fazer isso, né? Temos uma visão clara do que queremos para o futuro, do que queremos representar. Então, nesse momento, decidimos não só terminar e concluir aqui, né, a abertura do nosso programa de certificação, mas também fazer uma mudança nessa página, né, nessa marca, trazendo aquilo que nos de fato representa. Então, para poder iniciar aqui, eu gostaria de pedir a Lua para que coloque aqui o nosso vídeo institucional, por favor. Foi especiarias, mercadorias, depois foi metal, papel moeda. Agora não é sobre o que você tem em mãos, é criptoeconomia. Economia como vê a AB Cripto, enxergando todos os lados da moeda. Uma voz ativa, criptoativa, que trabalha para pôr essa inovação em prática, ordenada, regulamentada, admirada. Ser tão boa para empresas, prestadores de serviços, tokenizadoras, exchanges, custodiantes, liquidantes e instituições financeiras, quanto deve ser para você e suas conquistas. Representativa de todos. AB Cripto, criptoeconomia. A era desta economia mais próxima, mais viável. O valor está nas pessoas. Novos tempos. É o poder da escolha. É pensar de forma coletiva. É mudar o mundo. É cripto, como a AB Cripto. Nós acreditamos que esse vídeo reflete exatamente o espírito da associação e de todos aqui envolvidos, né? Todos juntos construindo esse ecossistema, construindo os processos, construindo a regulação, a regulamentação que o mercado precisa para se desenvolver no Brasil.
Então, este vídeo ele traz, de fato, o espírito da Bcrypto, e, por isso, essa mudança nossa de marca, de logomarca, e esse reposicionamento em termos de discurso. Algo que já estava natural no nosso dia a dia, agora colocado de uma forma mais transparente, né, mais clara para todos. Eu tenho uma apresentação, deixa eu ver se já está aqui. Não? Pedi para colocar a apresentação, um minutinho só. Aqui. Então, ótimo. Então, vamos trazer aqui um pouquinho sobre a Bcrypto. Nós temos... Está um pouquinho torto, mas vamos assim mesmo. A gente tem aqui... nós temos uma missão muito clara, já desde a nossa fundação, desde 2018, que é fomentar a organização e desenvolvimento da criptoeconomia no país. Para isso, nós acreditamos que 3 pilares fundamentais eles são necessários para essa construção. Então, o primeiro pilar de políticas, né, seja ela políticas públicas, privadas, seja o segundo pilar informação, então estudos, dados, pesquisas exclusivas aqui. Então, em breve, nós vamos fazer um grande lançamento aí de algumas pesquisas e estudos que nós fizemos, e até a possibilidade de um portal onde você consiga obter informações e dados ali diretamente no site. E um terceiro e último, aqui nós estamos falando da nossa cultura e educação. Não adianta nada atuarmos na política pública, na política privada, temos dados e informações se a gente também não atua na frente educacional. Bom, nesse ano, né, nós expandimos nossa presença, estamos estudando aqui 2 novas localidades, uma em Manaus, por causa do nosso acordo com a CADA, uma outra em Recife, um grande polo de desenvolvimento de tecnologia e inovação do Brasil. E esse ano nós tivemos aqui a implantação também do escritório de Brasília, por meio da representação, onde nossa equipe está alocada lá em Brasília, fazendo todo o trabalho que precisa ser feito lá. E aqui em São Paulo nós temos uma sede fiscal e um escritório que fica ali no Distrito Fintech. Ainda esse ano, desde junho, nós fizemos uma parceria com a Ambify e neutralizamos toda a pegada de carbono. Eu acredito que nós sejamos a primeira associação do Brasil a neutralizar toda a pegada de carbono de eventos como esse, dos nossos trabalhos, dos nossos deslocamentos, todos foram neutralizados aqui numa parceria com a Ambify. Temos aqui um crescimento exponencial. Estamos falando que esse ano nós crescemos aqui 138%. Atualmente nós somos 43 grupos econômicos juntos, trabalhando aqui de forma conjunta em prol de organizar e desenvolver o ecossistema no país. Com isso, nós temos um quadro bem atualizado. E aí nós puxamos aqui as nossas realizações desse ano, que o ano ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, e nós acreditamos que agora virá uma grande etapa do nosso trabalho nesse último trimestre do ano, que é a consulta pública referente ao processo de autorização das VASPs. Então, nós temos já essa visão que agora em outubro provavelmente se iniciará esse trabalho que envolverá certamente todo o mercado. Como o nosso próprio presidente Edísio falou, o Banco Central vai trazer algumas regras justamente para debatermos, que a Bcrypto tem papel fundamental nessas discussões. Nesse ano, nós fizemos um evento em Brasília, o Criptorama Brasília. Foi necessário para trazer luz aos assuntos debatidos em torno da lei de cripto, e em torno também do decreto presidencial que precisava ser aprovado naquele momento e publicado naquele momento. O evento foi incrível, foi um sucesso. Tivemos mais de 30 panelistas, mais de 350 pessoas na sede da ASBAC. Um pouquinho d'água. E isso ainda se une com outros 17 outros trabalhos já feitos esse ano, que envolvem desde estudos, a liderança de trabalhos, a realização de convênios, entre eles um convênio com a CVM. Então, de fato, nós temos um ano repleto de realizações. Mas isso não é o suficiente. Então, esse ano, a Bcrypto deu mais um passo em prol de prover serviços para o mercado. E uma das primeiras grandes dores do mercado foi observar como eles poderiam se adequar à regra da CVM quanto à tokenização.
E aí, pensando em resolver essas pontas, em trazer mais eficiência para todo mundo, a Bcrypto montou, no início desse ano, e não está aqui, está em preto, mas, enfim, tinha algumas informações ali. Nós tivemos aqui o nosso lançamento, nosso programa de solicitação de licenças de crowdfunding, aqui pela Bcrypto, né? Então, aqui, uma informação muito importante, nós já temos associados que conseguiram as primeiras licenças de crowdfunding num tempo recorde, estamos falando aqui de 15 dias, num processo muito rápido e muito transparente. Mas ainda nesse programa de serviços, né, de trazendo serviço para o mercado, entendemos que esse link entre o poder público e o poder privado, ele é necessário, mas não é suficiente apenas isso. O mercado ele tem que prover soluções também de políticas privadas. E aí, com isso, nós decidimos evoluir o nosso programa de autorregulação e criar um programa de certificação frente a essa autorregulação, que é um pouco do que nós vamos falar hoje, o objetivo aqui desse dia maravilhoso e desse marco aqui para o mercado e para a Bcrypto. Bom, e aí trazendo um pouco da visão, em 2018 a associação foi fundada, ela já foi fundada com o objetivo de prover também uma autorregulação para o mercado, já com essa ideia. Em 2020, nós fizemos a primeira publicação da autorregulação de prevenção à lavagem de dinheiro. Na época, foi um grande marco, não só no Brasil, como foi noticiado em boas partes do mundo, como Coreia, Japão também, como sendo uma grande referência. Em 2022, nós identificamos que para dar mais um passo, precisávamos de parceiros para colocar ele de pé. Parceiros que confiassem nessa ideia, que realmente conseguiria agregar a esse projeto. E foi em 2022 que 2 grandes parceiros se uniram a nós, a Deloitte, aqui, Maíra, muito obrigado pela confiança, por toda a jornada, e a KPMG aqui com o Balse. Balse, muito obrigado aqui, eu não estou enxergando ele, está aqui atrás. Muito obrigado aqui por toda essa jornada. E em 2022, se uniram aqui à Bcrypto e, de fato, acreditaram aqui nessa jornada sobre a autorregulação. Bom, agora, nesse momento, o que nós fizemos é a materialização desse processo de evolução e da abertura do programa de certificação. Só que nós não pararemos por aí. Temos outros problemas que, no setor, precisamos atacar de frente e trazer soluções. Para isso, ano que vem, estamos planejando publicar e trazer os associados para discutir 3 outras autorregulações: custódia, cibersegurança e tokenização. No mesmo molde, da mesma forma, criando capítulos dentro desse programa. E aqui está, né, um pouquinho o nosso selo, onde cada empresa, ao receber esse selo, poderá dispor no seu site, dispor no seu site, nos seus documentos, uma prova aqui de que ele passou por um processo de avaliação de conformidade feito pela KPMG e pela Deloitte, e aqui trazido dentro das regras da Bcrypto, apoiado aqui nas melhores práticas internacionais. Bom, não vou descer muito a fundo, vou deixar mais um pouco o Thiago falar um pouco, e a Maíra e o Balse também, sobre como vai funcionar todo o programa. Mas vamos trazendo aqui de forma gerais essas características de como funcionará o programa. Bom, primeiro, é importante observar que o programa está aberto para associado e para não associado, mas é de nosso total interesse que ele seja aplicado aos nossos associados. Então, portanto, um motor de entrada, um motor de adesão a esse programa seria também uma adesão também à Bcrypto. Então, por isso, nós definimos ali alguns critérios, né? Então, primeiro, todos que quiserem obter o selo têm que fazer adesão à autorregulação e o regulamento do programa. O segundo ponto é que ele tem que se submeter à avaliação justamente de nossos parceiros frente à nossa autorregulação e frente a todos os requerimentos. E aqui, por último, né, existe um processo de manutenção anual a fim de garantir que aquele selo continua válido. Bom,
nós dividimos o programa em 3 tiers, dividindo por tamanho da empresa e seus volumes, a fim de garantir que ele seja acessível a todos. Então, no primeiro ano, para o Tier 1, que é onde se encontra a grande maioria do nosso mercado, estamos falando de um valor, em termos de adesão, de R$ 59.999. Só que a gente entende que, para poder acelerar esse processo, a Bcrypto ela vai subsidiar uma parte desse valor até fevereiro de 2024, para quem quiser fazer adesão até essa data. E aí o programa sai com desconto, vamos colocar assim, já subsidiado pela Bcrypto. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para trazer hoje. É mais um passo. Hoje, agora, eu vou pedir para o Thiago Severo vir aqui falar. Thiago, sua vez. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Obrigado mais uma vez. Sempre agradeço ao Bernardo. As jornadas com ele são divertidas, né, Bernardo? Para mim é uma satisfação pessoal na física, né? Que a gente, desde da fundação, 2018, a gente vem trabalhando em conseguir colocar o trem no trilho e ver como que, ao mesmo tempo, criava uma mola propulsora para o mercado e, ao mesmo tempo, dava o mínimo de garantia jurídica para que o regulador, né, com quem a gente fosse fazer a interlocução, pudesse nos receber. Então, toda essa dinâmica de 2018 para cá, como o Bernardo colocou na linha do tempo, é bem gratificante a gente ver uma sala cheia, né, Rodrigão? E interesses diversos, um ecossistema bem complexo, e a gente vai por etapas, né, traduzindo isso em realidade. Então, de novo, agradecendo aí o Bernardo sempre pela confiança, Edizio, o Conselho, Renata, Rodrigão. A gente vai dando o próximo passo aqui de dar concretude para aquilo que se idealizou em 2020 ali com a autorregulação, que precisava não só existir do ponto de vista ali, né, de estar no papel, mas também precisava ser normativo para ser levado a sério. E aí essa evolução agora coincide com o selo. Então, já queria ir direto para o ponto que interessa, falar com quem está participando do selo, né? Então, por favor, nossos parceiros da Deloitte, a sócia Maíra Martella. Por favor, Maíra. Luciano Lourenço, por favor. E agora nossos parceiros da KPMG, o sócio Rodrigo Balsi e Thiago Rolli. Por favor, gente. Obrigada. O Balsi é arrojado, então. Gente, eu não vou falar muito, acho que o protagonismo aqui são dos atores que vão conseguir dar essa concretude para a gente. Então, de novo, agradecer, acho que foram 9 meses, com a gestação, né? É rápido, mas, ao mesmo tempo, muitas discussões, mas a gente conseguiu colocar de pé algo que é factível. Eu vou deixar aqui o time da Deloitte, Maíra, Luciano, mais uma vez, obrigado. Balsi e Thiago apresentarem daquilo que não só é a jornada, mas daquilo que se espera no produto final, do que a gente consegue entregar, né, como associação. Então, Balsi, Maíra, Thiago, Luciano, fiquem à vontade nesse painel. Obrigado. Primeiramente, agradecer aqui a casa cheia, né, o reconhecimento também que foi uma longa jornada, mas a gente está vivo, então isso é importante. Quando eu falo que foi rápido, quando a gente só pensa no prazo, né? Mas todo aquele arcabouço técnico de pesquisa e conhecimento, ele demora anos, né? Então, a gente aproveitou todos os anos de conhecimento que a gente adquiriu de forma multidisciplinar, né? E, obviamente, utilizando todos os esforços, não somente da KPMG e da Deloitte, mas também da Bcrypto, né? Do Thiago colaborou bastante, o Bernardo. Então, só tenho aqui, primeiramente, a agradecer, né? Faço minhas essas palavras. E, na verdade, também
aproveitar o que já tinha no mercado, né? A gente teve um trabalho extenso aí de benchmark também, né, com a própria Ambima, capitaneado aí pelo Bernardo, né? Tivemos algumas aulas com o Guilherme sobre como que funcionava a autorregulação, né? A Ambima tem anos de tradição e como é que a gente adaptaria isso para o mercado cripto, porque é um mercado à parte, né? É um mercado diferente, com muitas peculiaridades próprias, que ainda que a gente fale, vamos falar em prevenção à lavagem de dinheiro, ela tem seus conceitos genéricos, mas tem muitas especificidades que precisam ser levadas em consideração. Eu acho que é um importante passo, né? A gente até tinha falado bastante sobre isso, né, Bernardo? Por um mercado que está em formação, né? A gente está aqui escrevendo história, né? Que nem eles mostraram. Começou com especiaria, depois moeda de ouro, depois moeda papel, e agora estamos aqui criando a cripto, né? A economia, e trazendo para dentro dela os players sérios, né? Porque a intenção aqui não é só um adesivo que cola no carro, sabe, e te permite parar em lugares mais privilegiados. A ideia aqui é de um compromisso mesmo, em fazer processos robustos, em olhar o produto e todos os serviços adjacentes e pensar como que pode ser usado para o mal e evitar que esse uso seja estimulado ou até que aconteça dentro do mercado, né? Então, acho que é um evento descontraído, né? O pessoal, a gente se conhece há um tempo, mas a conduta e o selo é de total seriedade. Acho que o mercado pede isso, os investidores em cripto provavelmente vão abraçar isso, porque é difícil hoje você conseguir fazer um background check, vamos dizer assim, uma pesquisa enquanto investidor, né? Então, acho que isso vai vir para ajudar os investidores a saberem analisar melhor com quem eles vão poder fazer negócio, sabendo que são empresas comprometidas, sérias e que estão ali para fazer o negócio decolar. Trazendo o peso aqui, né, das nossas respectivas consultorias, das nossas casas. O processo do selo foi um parto e o processo dentro das nossas casas é um parto de quíntuplos, porque as consultorias, as auditorias, elas têm processos de riscos. Às vezes eu sei que não parece, né, porque não é isso que sai no jornal, só sai no jornal quando a gente pisa na bola, mas quando a gente não pisa na bola, a gente tem um processo de risco muito robusto para analisar e garantir a nossa independência, né? Então, garantir que o teste independente, a certificação independente, ela vem com olhos de quem está isento ali, né, e não fazendo alguma coisa por algum viés. Então, foi uma parceria interessante, inovadora no mercado também, né, duas casas se juntando para fazer esse tipo de trabalho. E é um passo até internacional, né, Bernardo? Porque a gente não vê esse tipo de movimento lá fora. Quem sabe a gente não está começando aqui, a gente já sabe que é uma coisa que o Gafi vê com bons olhos, reguladores internacionais veem com bons olhos, né? E agora é a gente, então, arregaçar as mangas e começar a ir visitar a casa de vocês para poder trazer aqui a foto para o time da Bcrypto fazer ou não a certificação. Nos processos internos, a gente tinha que falar assim, olha, se não terminar logo esse processo, a Deloitte vai concluir primeiro. Aí a Maria, olha só, que a PMG está concluindo, já fiquei sabendo. Aí, assim, aí a gente conseguiu. Mas, falando um pouco sobre essa dinâmica, né, acho que, primeiro, assim, a Bcrypto, ela escolheu, a KPMG escolheu a Deloitte, a gente escolheu também estar na Bcrypto, é quase um casamento. E quando você tem esse tipo de dinâmica, né, o que permite, aí, de repente, duas big firms conhecidas como concorrentes diretas estarem trabalhando de forma integrada, porque tem uma causa que é muito lúdica. No final das contas, isso aqui tem um benefício social enorme, né? Se você olhar, assim, eu comecei a acompanhar, que eu acho que muitos de vocês já têm um pouco até mais de tempo que eu no acompanhamento desse tema, mas eu comecei por volta de 2016, acompanhar com um pouco mais de, vamos dizer assim, profundidade técnica, vamos chamar assim, né? Então, e de lá para cá, a gente mudou muita coisa. De 2016 para cá, 2016 não tinha NFT, por exemplo. Não tinha um montão de informação que tem hoje, não tinha naquela época. Então, já mudou. Então, imagina o excesso de informação que está sendo concentrada e aumentando de forma exponencial. E se a gente não tiver um critério
de regras, padrões, alguma coisa que a gente consiga realmente as jurisdições se comunicarem, como é que fica, né? A gente vai ficar com dificuldade, sabe? A gente não vai conseguir aproveitar o melhor que a tecnologia poderia nos proporcionar e a inovação também, né? A gente estava ontem, estava com o Bernardo, com o Thiago, com o Luciano, falando sobre o paper do Satoshi Nakamoto, que ele é um case de várias coisas, né? Ele é assim, um paper que você pode ensinar o cara sobre economia, então ali tem tudo. É um paper que você pode ensinar o cara sobre tecnologia, ali tem tudo. É um paper que pode ensinar o cara a preparar um paper, porque só tem 9 páginas, entendeu? Então é um paper de tudo, ele completa até no paper, entendeu? Então assim, como que isso é inovação, sabe? Isso tudo aí é muita informação para a gente, coisa nova, coisa que está sendo jogada no mercado e é a grande chance que tem agora da gente aproveitar isso de uma forma prudente, porque o ser humano é cruel, né? A gente tem uma mente brilhante que, sei lá, pode ter sido um alienígena que criou o paper de Satoshi Nakamoto, né? Mas vamos supor, né, assim, mais provável que seja um ser humano, um grupo de seres que criou aquele paper. Então a gente pode criar coisas interessantíssimas, mas a gente também utiliza para coisas ruins, né? Então aí vem assuntos como prevenção à lavagem de dinheiro. E quando a gente falou sobre o tema técnico, né, para discutir a questão de accreditation, um selo, né, a gente falou assim, para onde começar, né? No final das contas, prevenção de lavagem de dinheiro foi quase a primeira reação, né, do ponto de vista de red flag, né? Você acende o botão vermelhinho, what could go wrong, né, que a gente usa lá na KPMG. Então, assim, mas você tem uma série de assuntos técnicos que, se você não, vamos dizer assim, remediar, não criar algum parâmetro, algum guidance, até do ponto de vista educativo, você pode estar perdendo a vantagem de estar fazendo o melhor usufruto, o melhor benefício dessa inovação, dessa tecnologia, desse monte de coisa que aparece na nossa cabeça, que a gente até precisa de um tempo para estudar mais e mais e mais. Né? E a importância, né, Balse, Maíra, Thiago, não só o tema técnico, né? Sabemos que, né, quem trabalha aí com prevenção de detecção de lavagem de dinheiro, né, por mais esforço que tenha, o outro lado tem pessoas com recursos ilimitados, né, tanto em termos de pessoas mesmo com conhecimento, quanto também, né, de recurso financeiro, para sempre tentar burlar, né, burlar regras, né, bem estabelecidas. E quando você tem um selo, o que é né, qualquer selo que a gente vê, até certificações, alguém olha, né, alguma pessoa com algum selo, alguma companhia com algum selo, ela já, né, automaticamente ela já sabe que aquilo aquela pessoa, aquela empresa, ela possui controle de esforço, possui conhecimento já comprovado. Então, essa que é a grande seriedade, né, de ter o selo. E, né, podem ter certeza, tanto Deloitte, KPMG também vão trabalhar bastante sério, né, para que esse selo ele tenha credibilidade e, obviamente, juntamente aí com a Bcrypto. E pensar nesse assunto, né, às vezes é um assunto bastante técnico, envolve muito o mundo corporativo, mas o bem que isso está dando para a sociedade é imensurável, né? Hoje em dia se lava, né, em dinheiro, se torna dinheiro ilícito, ilícito, em torno de 2% a 5% do PIB global. É muito dinheiro, é dinheiro que poderia estar sendo aplicado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a alimentação, né, das pessoas, comunidades diversas que atuam em um ambiente de alta criminalidade. Isso restringe, né, o ir e vir das pessoas. Então, isso aqui extrapola muito mais do que o mundo corporativo, do que demonstrar, né, que vocês vão ter um ambiente de controles, processos bem estruturados e robustos para combater a lavagem de dinheiro. Muito mais do que isso, vão dar segurança para toda a sociedade, aí, né, tanto investidores, pessoas físicas, como, né, o mundo corporativo, se sentir mais seguro com esse mercado. E atuando sempre, né, até ontem a gente estava comentando qual a comparação disso, né, com o restante do mundo. É difícil fazer um benchmarking com o que está se fazendo, porque no mundo está um pouco espalhado, né? Então tem vários hot topics, né, nesse mercado que estão sendo endereçados. Então, cibersegurança, né, vai ter os outros selos, dentre os outros selos, então também um assunto importante. Prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes, privacidade. Então tem vários
temas caminhando junto. Então, quando você vê, olha, qual é talvez uma jurisdição, né, um país que tenha uma autorregulação e tenha um selo para isso. É difícil você, né, fazer esse benchmark. E quando a gente fala de jurisdição, nos Estados Unidos tem várias jurisdições, né, não são só países. Então, por isso que é muito espalhado, muito diversificado. Então, realmente, acho que essa iniciativa é um benchmark importante, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Eu diria que, realmente, parabenizar todo a AB Cripto, o trabalho dos nossos colegas também, Deloitte, e também o fomento ao benefício do ecossistema cripto, né? Acho que é um grande dia hoje. O selo ele traz uma maior credibilidade, como os colegas disseram, mas também tem um outro ponto muito relevante. Como os temas ainda estão em discussão, né? Nosso grupo aqui ele consegue também trazer um pouco de visões, né, de benchmarks que existem em outras geografias. Acho que esse é um ponto importante aqui. Eu sei que algumas companhias têm as suas casas matrizes fora, eventualmente, mas como ainda o tema, dentro do conceito de ativos digitais, ele ainda é um pouco, não é totalmente visível, né? Eu acredito que também essa interação que vocês terão oportunidade de ter com o grupo e uma discussão mais conectada, né, com autorregulação, isso traz um benefício importante também para vocês que pilotam as operações, né? A gente até debateu bastante sobre isso, qual seria a forma ou os elementos que seriam avaliados, né? Enfim, trazer alguma coisa que faça sentido também do ponto de vista prático, né? Para que seja o benéfico também para o ecossistema e fomente ainda mais os negócios, que trazendo mais segurança, trazendo um pouco mais de visibilidade, né? O regulador ainda entrando em pontos de formalização das normas, que isso traga um pouco mais de clareza e, obviamente, você fomenta novos negócios. Então, para nós aqui da KPMG, além dos outros selos que existem, né, estão conectados aí, que o Lourenço falou, trazer um pouco de custódia, por exemplo, que é um tema ainda mais necessário, né, de se debater, entender quais são as dinâmicas do modelo operacional, que vocês tenham também um norte, né, ou seja, de como que isso vai se comportar à luz das normas, ou até mesmo como que o processo normalmente ele poderia acontecer, considerando esse framework que a AB Cripto está trazendo. Então, para nós é uma grande honra estar aqui com o grupo, né, porque a KPMG está conectada, assim como a Deloitte, dentro do contexto aqui do mundo de ativos digitais. Então, esse é o depoimento geral para que vocês aproveitem também, né, um pouco isso, o que traz de benefício o selo, o debate com as equipes e como que isso pode reverberar na melhoria dos negócios de vocês. Acho que esse é um ponto importante aqui, minha colaboração. Legal, Thiago, obrigado. Acho que 2 últimos comentários finais. O primeiro, não poderia deixar de esquecer Guilherme Teles, do time jurídico incansável. Não sei, ele não dorme, não sei o que ele faz. E a Vanessa Reis, também do time, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, foram super importantes nesse processo de colocar de pé aquilo que a gente discutia, né, a cada reunião e avançava. E aí, um comentário último operacional. Quem tiver dúvida, tiver interesse no selo, a gente vai depois colocar isso tudo no site, né, Di? E a Di vai ter as informações para quem quiser saber um pouco mais, eventuais interações que a gente precisa avançar aí no fluxo, prazos e todas as perguntas que estão passando na cabeça de vocês. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Senhor Bruno Gomes, aqui entre nós. Bruno, tudo bem? Fica à vontade. E, remotamente, a gente vai contar com a presença do senhor Nágel Paulino, chefe do Denor do Banco Central, e o senhor Rafael Bezerra, diretor de supervisão do COAF. Em breve aqui entre nós. E, para mediar esse painel, nosso diretor de Relações Institucionais, Rodrigo Monteiro. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruno. Lu. Obrigado por estar aqui conosco. Nágel e Rafael devem entrar na sequência. Boa tarde. Nós chegamos até aqui, né, nesses últimos 5 anos, de 18 a 23,
por um trabalho contínuo e cumulativo que lembra muito a atividade física, né? A gente faz ali uma semana, um mês, não vê resultado nenhum, 5 anos depois você tem uma associação como a AB Cripto, é capaz de receber e contar com apoio institucional valoroso e interagir com a CVM, o Banco Central e o COAF, né, para fazer um mercado cada vez mais seguro, rígido e adequado para todos. Todo mundo já agradeceu aqui, os nossos parceiros, os nossos associados. Vou fazer uma deferência específica e especial ao Henrique, que nos acompanhou nessa jornada e fazia parte do nosso comitê executivo até bem pouco tempo. Certeza que em breve será resgatado. Da mesma forma ao César, né? Logo estará de volta, aqui não tem soldado perdido. E a nossa querida Renata Mancini, que está de volta, né? E logo mais estará também conosco no comitê executivo. Bruno, Nágel e Rafael, meu muito obrigado. Eu vou passar a palavra, começando aqui pelo Bruno, na sequência eu passo para vocês, deixando uma pergunta, provocação, para cada um dos órgãos, né? E a pergunta é: como é que vocês veem essa iniciativa da AB Cripto, né? Como é que a gente pode ajudar cada vez mais e endereçar preocupações específicas, né, da CVM, do Banco Central e do COAF, para que juntos a gente construa uma criptoeconomia forte, adequada e segura para todos. Bruno, por favor. Legal, bom, obrigado aí pelo convite, Bernardo, Rodrigo. Enfim, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e com o pessoal da criptoeconomia para poder passar um pouquinho, né, das mensais aqui da CVM. Bom, assim, eu acho que, falando de autorregulação, né, que eu acho que é o caminho que a AB Cripto está seguindo, e acho que é o caminho super válido, né, e a gente defende isso, a gente já conversou, né, Bernardo, algumas vezes sobre isso. Eu acho muito importante assim, a associação passar a olhar também para a autorregulação, né, ter códigos para os seus associados. A autorregulação ela trabalha muito em conjunto com a regulação, né? A regulação ela não entra num nível micro de práticas de mercado, né? A regulação ela sempre tem um olhar mais principiológico e buscando, né, ter balizamentos macro para o mercado funcionar, para não atrapalhar o mercado, mas para funcionar de uma forma prudente, né, aqui do ponto de vista da CVM, olhando sempre a proteção ao investidor, né, aquele olhar de transparência, de governança para o investidor, para dar segurança para o investimento, mas também, do outro lado, desenvolver no mercado. Então, é assim que a CVM trabalha, né, quando está supervisionando e regulando, né, olhando esses dois pilares, desenvolver mercado, mas, do outro lado, protegendo o investidor. E aí a autorregulação ela entra aqui no mundo CVM, não é, olhando a prática e como endereçar questões práticas, não é, e descendo no nível micro ali, né, das operações, segmentando operações, por exemplo. Nossa regulamentação, dificilmente a gente segrega, né? Olha, operação com essa característica, né? A prática as boas práticas são essas, com aquela característica as boas práticas são aquelas. E na autorregulação isso é possível, né? Você fica mais flexível para trabalhar boas práticas de mercado. Então a gente sempre estimula a autorregulação. A gente tem um acordo agora muito recente com a AB Cripto, né? Eu acho que é o primeiro ainda, né, Bernardo? Talvez o guarda-chuva de um primeiro, onde a gente vai avançar sem dúvida aí para um acordo no âmbito de uma autorregulação também. Então essa iniciativa é importante para que, a partir do momento que você coloca ela em prática, né, você coloca uma autorregulação em prática, vai poder observar como que seus associados estão se comportando, você vai ter um histórico sobre isso. A gente aqui o regulador, né, de forma geral, ele se sente confortável de que, olha, né, aquela associação está atuando, ela está sendo eficiente na sua atuação junto aos seus associados. Então, aqui, do ponto de vista do regulador, a gente consegue avançar ainda mais na parceria que a gente já tem, até para aproveitar né, aquele esforço de supervisão que está sendo feito pelo autorregulador, né? Então, de repente, aquele esforço de supervisão que está sendo feito pelo autorregulador, isso pode ser aproveitado pelo regulador, né? Então, se eu identifiquei um problema, mas o autorregulador já atuou, eu não preciso atuar aqui, se eu tenho aquele acordo, né? Então, o autorregulador, isso funciona muito assim nos Estados Unidos, também funciona como um braço de supervisão para o regulador também, né? Além de trazer uma padronização, boas práticas para o mercado,
você ter, né, as empresas que estão atuando ali com aquele selo de boas práticas, o que é muito importante. Além disso, você fortalece a atuação do regulador indiretamente, né, ou até diretamente, né, no caso de uma parceria. Então, acho que são essas considerações iniciais que eu queria trazer aqui. Enfim, fico à disposição para o debate. Excelente. Obrigado, Bruno. Como você bem disse, né, é só o começo. A gente tem um longo caminho pela frente. A autorregulação e a própria regulação vai se aperfeiçoando e ficando cada vez melhor. Nágel, amigo, como é que você pensa em relação a esse tema? Qual a visão do Banco Central com relação ao selo propriamente dito e o papel da autorregulação em complemento à regulação do Banco Central, que ninguém está curioso sobre quando e como ela vem, tá? Boa tarde, Rodrigo. Vou começar aqui fazendo um pedido de desculpas, tá? Em função da minha participação está ocorrendo de forma remota, né? A gente está com algumas questões de agenda bem complexas, então, infelizmente, eu não pude me deslocar até o evento, tá? Para poder aproveitar da companhia, do coffee break e de todas as questões presenciais aí que eu Nágel, fica tranquilo, de forma muito boa. Fica tranquilo que eu estou aqui presencial, mas é porque eu moro aqui perto, trabalho aqui, fico na CVM aqui, tá? Se eu estivesse no Rio, a gente não teria orçamento para vir para cá, então. Esse é um ponto, tá? Tem uma questão orçamentária que a gente tem que lidar também, tá? Um segundo ponto aí, só retificando lá a fala inicial que vocês colocaram, na verdade o chefe de unidade é o senhor João André, tá? Na verdade, eu trabalho na equipe técnica aqui de subunidade que vai ser responsável pela regulamentação dos prestadores de serviços de ativos virtuais, dos ativos virtuais, e junto comigo aqui dentro dessa plenária estão os colegas da equipe que estão se debruçando sobre toda a documentação, né? E vamos à provocação, né? Então, em relação à provocação que você colocou, Rodrigo, né, já jogou a gente numa questão bem delicada aí, tá? Mas eu acho que o Bruno foi bem preciso, tá? A gente entende que há espaço, sim, para autorregulação e para certificações, tá? Elas entram num caráter complementar em relação à regulamentação que é de competência dos órgãos específicos, tanto no caso do Banco Central, quanto da CVM, quanto de outros órgãos, né? Aí, tirando um pouquinho o chapéu de regulador, aí no caso o CPF mesmo, né? A minha trajetória, eu passei por uma instituição financeira, bancária, trabalhei durante 10 anos na área de mercado de capitais, e os códigos elaborados pela entidade reguladora, eles eram muito benéficos para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, tá? Então, em termos de apoio, é um apoio bem significativo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente em função da nossa competência, a gente não pode entrar endossando essas iniciativas, mas a gente entende que elas são bem proveitosas, inclusive para dar mais maturidade para as instituições que venham a ser autorizadas pelo Banco Central, supervisionadas. Então, é um elemento, sim, de apoio, mas passa um pouquinho além do que a nossa competência específica. Em termos operacionais, com certeza os códigos são geralmente bases de apoio até para os próprios reguladores entrarem em detalhes que geralmente não estão no nosso espaço de conhecimento, tá? Então, é essencialmente isso. Muito obrigado, Nágel. A gente fica muito feliz de ouvir isso, né, de ver como esse apoio pode ajudar o trabalho de vocês que está sendo construído. A gente entende que fez um pouquinho da base, né, e onde vocês vão assentar CVM, COAF, Banco Central, Receita Federal e tantos outros, construir o edifício, né, o edifício enorme que vai ser a regulação da criptoeconomia no Brasil. Fortuitamente, a gente está na mão de craques, né? Não tão fortuitamente, são poucos. A gente sabe das dificuldades, né, de mão de obra, de pessoal, de orçamento, um desafio incrível para cada um dos órgãos, né? Se na vida privada, né, na iniciativa privada, no mais das vezes, o ônus vem bem antes do bônus, a gente sempre vê que na iniciativa pública, no poder público, esse delay é ainda maior, né? Então, a CVM está lá
olhando para o mercado de capitais, com seu corpo técnico exíguo, aí lutando por concursos, certeza que também o COAF, o Banco Central. E aí, antes do concurso sair, a CVM, você também vai olhar para a criptoeconomia, viu? Então, independente disso, tem mais um a fazer aqui, COAF idem, Banco Central idem, e vocês com a garra de todo brasileiro, né, que não desiste nunca e entrega sempre. Aliás, eu estava falando isso sobre a ABCripto há pouco, e é um parâmetro muito importante para a regulação e para o trabalho que os 3 órgãos fazem. O Bernardo, no início, aqui teve a oportunidade de fazer um apanhado do que a ABCripto fez até aqui, até setembro. Ainda faltam 3 meses para terminar o ano. E eu estava dizendo que se a gente discutisse, listasse aquilo em dezembro do ano passado e colocasse como meta para esse ano, a gente ia dizer, é impossível, né? Vamos fazer uma coisa um pouco mais factível que a gente consegue. Isso aqui não dá para fazer. E aí fizemos, e ainda faltam 3 meses, e vamos fazer mais, assim como o Banco Central, COAF e CVM. Aí eu passo a palavra para o Rafael, para ouvir dele como é que o COAF está se preparando para isso, como é que o COAF recebe essas iniciativas e como é que a gente pode, juntos, trabalhar para um mercado, como eu disse, cada vez melhor. Por favor, Rafael. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a ABCripto por mais esse evento. É sempre uma satisfação para o COAF estar presente em qualquer esforço de qualificação de setores econômicos tão importantes quanto é o de ativos virtuais, para construir um bom sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e de prevenção ao financiamento do terrorismo e da proliferação, né? Vamos chamar só de PLD-FTP daqui para frente, para não dizer essa palavra tão grande, porque faz parte da nossa missão institucional. E a gente está muito a cavaleira para falar aqui, mais do que o meu colega, e digo meu colega porque também minha casa de origem é o Banco Central, mais do que o meu colega Nájio, a quem peço, inclusive, que porte meu abraço lá para o João André, para o Antônio Marques, grandes companheiros aí, o Bruno também da CVM. Estamos muito a cavaleira porque nós somos clientes, né? Na verdade, cabe ao COAF, como um hub de informação, receber informação de vários setores para poder começar a formar um quebra-cabeça de algo que pode ser indicativo de eventual ilícito, etc. Então, quanto melhor a matéria-prima, melhor para o tipo de atuação que o COAF desempenha como unidade central desse sistema de PLD-FTP, né? E, nesse sentido, é óbvio que os esforços, desde que convergentes, responsáveis, etc., eles são todos muito positivos. Então, qual é a nossa Bíblia na nossa atuação? E aí isso acaba se espraiando para o resto do sistema, inclusive para as empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais, que também o integram, né? A nossa Bíblia são as 40 recomendações do GAFI. E, observando essas recomendações, a gente vê que quando lá entre 2018 e 2019, o GAFI, o Grupo de Ação Financeira, né, ou Financial Action Task Force em inglês, quando ele começou a intensificar os debates sobre a questão dos riscos de lavagem e financiamento de terrorismo e proliferação que os ativos virtuais traziam, e isso fez, inclusive, com que surgisse um segundo parágrafo na recomendação 15 e uma série de pontos na nota interpretativa dessa recomendação, a gente percebe que havia um debate inicial de onde alocar essa nova figura, que é a figura dos associados da ABCripto, né, nesse particular, a figura dos prestadores de serviços de ativos virtuais. E vamos colocar como instituição financeira, no sentido amplo, que é atribuído ao termo no linguajar, no vocabulário, no jargão do GAFI, né? Viu-se que era um tipo que tinha peculiaridades, né, especificidades que talvez não fizessem isso ser muito interessante, mas, no final do dia, o sarrafo, o nível de exigência de prevenção que se estabeleceu para os provedores de serviços de ativos virtuais foi tão alto quanto das instituições financeiras. Então, isso quer dizer, à luz do que a gente consegue depender, por exemplo, da recomendação 28, que esse é um setor tratado como sensível a ponto de não poder ser objeto apenas de autorregulação. Mas dizer que não pode ser objeto apenas de autorregulação não quer de forma nenhuma dizer que não deva também se beneficiar da autorregulação. Muito pelo contrário, tanto melhor quanto possa ser objeto dos dois esforços, de autorregulação de um mercado responsável, que quer ganhar dinheiro honesto, com as vantagens e os ganhos de eficiência que consegue proporcionar, e de regulação com um olhar atento desse Estado, mesmo com esses recursos escassos, tão bem destacados pelo nosso moderador, né? E, nesse sentido, sem
de forma nenhuma criar nenhum tipo de favorecimento que me cause algum melindre em termos isonômicos, é apenas o reconhecimento de um fato objetivo. A AB Cripto é uma associação que, desde o primeiro momento, buscava essa convergência entre esforços de autorregulação e regulação estatal, porque isso também confere confiança, e confiança é fundamental até para o próprio negócio, um negócio desse gênero, né? Até para poder expandir o mercado, e buscava isso com esforços que já envolveram, por exemplo, procurar capacitação específica com equipes do COAF, que, veja, não é sequer o regulador próprio, mas vai ser o cliente final. Então, a gente via essa intenção louvável de buscar entender o que o cliente final está buscando, de buscar entender quais são as tipologias, ou seja, os comportamentos padrão de quem, porventura, queira usar esse tipo de segmento para praticar algum tipo de ilícito. E, nesse aspecto, como eu disse, a vanguarda da autorregulação e das iniciativas de autorregulação da AB Cripto merecem aplauso. A iniciativa de divulgar os seus manuais, o seu código de autorregulação, inclusive em versões atualizadas, merece também aplauso. E, como bem disse o regulador, né, o dono da bola, que nós temos que ter toda a deferência, né, que será o Banco Central, né, à luz da legislação aprovada entre 2022 e 2023, é óbvio, a gente não pode... O regulador ele tem uma posição de árbitro aí mais delicada, mas eu tenho certeza, e aqui é uma aposta apenas, claro, que muito do que é feito a título de autorregulação acaba gerando uma camada intermediária de insumos, de insights, de ideias para o próprio regulador, acaba permitindo uma primeira identificação de tipologias com quem é o especialista da área, que são os próprios atores econômicos do setor. Então, por tudo isso, eu diria que essas iniciativas de autorregulação não só são compatíveis com o regime global e nacional de PLD-FTP, como são a prova de que é um segmento que tem entidades representativas com um nível de maturidade que tende a se espraiar, como bem disse o Nágio, os próprios sujeitos obrigados, já de alguma forma faz um aquecimento por suas iniciativas de autorregulação, e que não é sequer algo que deva se dar por concluído uma vez que a regulação formal estatal esteja estabelecida. Por quê? Porque o estado da arte hoje em dia em regulação é a chamada autorregulação regulada. É exatamente esse tipo de parceria. A regulação aqui é ecossistêmica, tanto quanto é ecossistêmico o modelo de negócio desse tipo de setor mais moderno. Então, meus aplausos, muito entusiasmados para esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Muito satisfatório, né, ouvir isso, né, Bernardo, todos os colegas aqui. A gente está muito feliz de contribuir da nossa forma e da forma que podemos para a regulação do país como um todo, né? Muitas vezes a gente contribui com dados, outras vezes com indagações, algumas com provocações, né? E também com uma autorregulação que se retroalimenta da regulação que virá de cada um dos órgãos, né? Na medida em que a regulação ela vai evoluindo, lá para frente, por exemplo, quando o Banco Central soltar alguma norma que diga, olha, eu aqui quero olhar até o último nível da pessoa física acionista de uma exchange. A nossa autorregulação vai olhar até o último nível da pessoa física de uma exchange, né? A gente vai se retroalimentando e evoluindo e deixando o mercado cada vez mais seguro e melhor. Quando a gente conta com órgãos que são referência para o mundo todo, CVM, Banco Central, COAF, Receita Federal, SUSEP, tantos outros, né? A obrigação de fazer uma autorregulação relevante, que tenha algum proveito e que, de fato, possa ser útil para esses órgãos, ela é muito alta também. O sarrafo aqui é muito alto. Então, é também graças a vocês e ao que a gente se espelha e quer entregar para o mercado que a gente aprontou esse programa com o apoio da KPMG, da Deloitte, a contribuição de todos os associados, do CBS e do corpo técnico da associação, na fiel expectativa de contribuir para um mercado melhor para todos. Quando a gente faz processo legislativo, eu costumo dizer que o melhor projeto de lei ele é aquele que tira nota 8, porque o projeto que tira nota 10, ele tira 10 para alguém, e, em geral, é 6 para outro, 4 para aquele lá, né, 5 para o outro. E, quando ele tira uma nota 8 homogênea, ele, eventualmente, não atendeu tudo que a CVM queria, ou o Banco Central, ou a AB Cripto, ou o COAF, mas ele é 8 para todo mundo, né? E eu acho que esse principiológico nosso, em que todas as grandes preocupações principiológicas foram ali de alguma maneira endereçadas e que agora a autorregulação específica vai dar corpo para o que foi endereçado em princípio e, eventualmente, cobrir o que deixou de ser
especificamente colocado lá, que é a grande preocupação que todo mundo deve perguntar ao Nágio, dia sim, outro também, que é, por exemplo, a questão de custódia, né? Por exemplo, a segregação patrimonial, como é que vai ser, etc. É a hora que vem depois e que a gente vai fazendo nascer essa criança, né? Regulação e infraestrutura, eu costumo brincar, ela é uma gestação que se assemelha muito ao parto de uma girafa, né? É uma gestação que demora muito tempo, são 22 meses, salvo engano, mas quando o bicho nasce, ele já nasce grande, andando, né? e já produzindo seus efeitos. Logo, logo, essa girafa vai nascer, né? As consultas públicas virão aí na sequência, e a gente está muito satisfeito em contribuir para esse processo. Eu passo a palavra novamente na sequência para o Bruno, depois para o Nágio e para o Rafael para as considerações finais, e agradeço mais uma vez o apoio de sempre, e tenham certos que sempre que vocês precisarem de uma contribuição e quiserem algo específico da AB Cripto, não chamem por educação, porque a gente vai. Tá? Então, chamem sabendo que a gente vai mesmo. Muito obrigado. Bruno? Não, a gente já sabe que vocês vão. Já cansei de chamar e rapidinho vocês estão lá. Mas, enfim, a AB Cripto, né, a Associação Brasileira da Criptoeconomia, a gente estava até brincando numa gravação semana passada, né, Bernardo? Que deve ao ar semana que vem, na Semana do Investidor, né? Ficou bacana. Então, assim, a criptoeconomia hoje é tudo, né? A gente está falando aqui do pedaço do mercado de capitais, né, do pedaço do Banco Central lá, do mercado financeiro. O que pega o COAF eu acho que ainda pega um pouco mais de tudo, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho da AB Cripto não vai se encerrar com uma regulamentação né, das VASPs pelo Banco Central, né, ou com a regulamentação complementar que a CVM vai ter que soltar sobre os valores mobiliários, né, que estão ali representados pelos ativos virtuais. Enfim, eu acho que é um trabalho muito maior. E a gente começou a estar dando os primeiros passos agora, né, nesse movimento aqui, né, da gente reconhecer que tem uma atuação ali das tokenizadoras, enfim, que a gente está trazendo aqui para dentro do mercado, né, olhou para o nosso mercado e falou, olha, onde que a gente encaixa aqui as tokenizadoras, como que a gente consegue ofertar valores mobiliários tokenizados dentro da infraestrutura de mercado que existe hoje. Então, a gente viu que tem um espaço dentro do crowdfunding, não é o mundo ideal, mas a gente está conseguindo encaixar lá, e até fruto dessa parceria, né, desse acordo de cooperação, ontem saiu o primeiro registro de plataforma, né? Vocês já ficaram sabendo lá, né? Já saiu, até numa velocidade bem rápida, assim, porque a gente já recebeu toda a documentação, né? Todo pedido de registro ali já muito bem instruído, enfim, graças à ajuda da AB Cripto ali, ao acordo de cooperação que a gente firmou. Então, eu acho que é um trabalho importantíssimo, né? A primeira que vem, né? E de muitas que estão vindo aí para operar nesse mercado, mas eu acho que isso tudo vai se complementar com a regulamentação que o Banco Central está trabalhando para as VASPs. A gente, enfim, vai precisar avançar ainda na questão de infraestrutura de mercado, né? A gente tem toda a infraestrutura do mercado, tanto do mercado financeiro quanto do mercado de capitais, que não é pautada, né, no uso exclusivo da tecnologia DLT. Então, é algo que está sendo repensado lá dentro da CVM, testado até no nosso sandbox. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Isso é só um primeiro pequeno passo aí que está sendo dado. Mas é isso, queria agradecer aqui, enfim, dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Nágio, meu amigo, fique à vontade, por favor. Perfeito, Rodrigo. A gente preparou uma apresentação, tá? Então eu vou colocar aqui uma coisa bem rápida, com alguns spoilers, mas não spoilers tão abertos assim, né? Dentro dos nossos limites possíveis aqui, né? Mas eu vou colocar a apresentação. Se estiver aparecendo, se vocês puderem confirmar. Aviso, apareceu. Agora sim. Agora está aparecendo. Perfeito. Então, só reforçando o primeiro ponto da fala, tá? Até... Parou? Não, voltou. Voltou. Tá, desculpa, alguma intermitência na rede aí, tá? Então, voltar a agradecer a AB Cripto aí, que foram apoiadores de primeira hora, né? Até a questão entre o lapso da lei e a edição do decreto.
muito antes dessa definição do Banco Central, a gente estava preocupado como é que a gente lidaria com o segmento novo, né? A gente pensou, em princípio, em correr atrás das instituições reguladas que já tivessem alguma atividade relacionada ao segmento cripto, mas em dado momento apareceram os representantes da Bcrypto aí, Tiago, e faço a deferência para o Tiago, para o Bernardo, né, se dispuseram a segurar a gente na mão e trazer interlocutores muito qualificados aí para a gente conseguir entender muitos aspectos do segmento de ativos virtuais e da operação das VASPs, tá? Então, esse trabalho a gente tem que tirar o chapéu, porque está servindo como um apoio muito significativo para a equipe técnica, em particular do Banco Central, e para as outras equipes técnicas que estão acompanhando essa discussão. Então, a gente entende que, nesse sentido, a Bcrypto ela está oferecendo um apoio que vai ser essencial até no decurso do desenvolvimento dessa nossa regulamentação. Tá? Aí, seguindo aqui, primeiro passo aqui, como servidor público, né, eu tenho que fazer alguns disclaimers iniciais, né. O primeiro está relacionado a um ponto que a gente já tratou, né, que não necessariamente a gente respalda as iniciativas que estão sendo apresentadas pela patrocinadora do evento, embora eu já tenha feito meu comentário em relação à minha percepção sobre certificações, autorregulação e etc., né. O segundo ponto aqui é que a participação está bastante relacionada, né, à programação, desenvolvimento do arcabouço, tá? É isso que a gente está trazendo aqui para todos os participantes aí, mas ela depende de validação das instâncias e colegiados internos do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, da própria interlocução e troca de figurinhas com outros apoiadores aí, como o caso da CVM, que a gente conversa com bastante frequência, o caso do próprio COAF, né, da Receita Federal. Então, são bastante interlocutores que estão interessados no desenvolvimento dessa regulamentação. Né. Aí, fazendo um apanhado rápido aqui, vou tentar tratar aqui rapidamente, bem rapidamente, para não tomar o tempo de vocês, da competência recebida, das referências nas quais a gente está se apoiando para o nosso trabalho interno aqui, tá? Algumas características gerais aí do mercado brasileiro, muitas das quais vocês devem conhecer aí até mais a fundo do que eu, e no final aqui o spoiler que eu falei, que são as linhas gerais do desenvolvimento da regulamentação, tá? E o que eu digo é que esse momento é muito oportuno, porque a gente está trabalhando na construção de uma primeira consulta pública, o chefe João André até já fez comentários em outros eventos, então em breve a gente vai ter uma primeira consulta aí para obter subsídios do mercado, e a gente pretende que vocês se manifestem bastante sobre isso e tragam muitos elementos, porque a construção seguinte ela vai depender muito do que vier dessas manifestações. Tá? Então, a gente está trabalhando com muito cuidado nos pontos que a gente vai apresentar ao mercado, como solicitação de considerações sobre os conceitos, e a partir daí a gente vai incorporar isso às propostas regulatórias que a gente já está trabalhando. Tá? Aqui, em relação à competência recebida, né, vocês sabem bem que o trâmite inicial, aí, toda essa discussão sobre a regulamentação do segmento se originou do PL 2303, que tratava ainda de moedas virtuais e programas de milhagens aéreas, né. Posteriormente, ele foi integrado ao PL 4401, que tratava das diretrizes de prestação de serviços de ativos virtuais, e que se converteu na Lei 14478, de dezembro de 22, que trouxe esses diversos elementos aqui: autorização prévia das VASPs necessária, definição de ativos virtuais, excluindo o que está na competência da CVM, diretrizes de atuação e diversos outros elementos aqui, inclusive de competência específica do Banco Central em relação à supervisão e às atividades no mercado de câmbio, e da atuação das instituições que já são autorizadas pelo Banco Central nas atividades relacionadas a ativos virtuais. Tá? A lei também trouxe uma disposição tratando de um período de ajuste para as instituições que que já estiverem operando no segmento, né? É um ponto também que a gente tem discutido internamente bastante, mas a lei ela não veio completa, né? Como o caso de outros arcabouços legais que a gente acompanha aí ao redor do mundo. Ela não trouxe
nenhuma disciplina específica em relação aos emissores de ativos virtuais, em particular em relação aos stablecoins. Mais adiante eu vou mostrar por que a gente traz esse destaque específico das stablecoins. O segundo ponto foi a questão do patrimônio de afetação. Tá? Então, é um ponto bastante delicado, que o que aconteceu foi que ele caiu no trâmite congressual, no decurso do trâmite congressual, mas observando outros segmentos que já contam com esse mecanismo da afetação patrimonial para a separação do patrimônio do intermediário e dos ativos dos clientes, a gente sentiu que isso trouxe alguma vulnerabilidade e alguma condição mais crítica da gente tentar tratar isso no arcabouço infralegal. Tá? Então, é um ponto que a gente se preocupa de alguma forma. Tá? Veio o decreto 11.563 e ele trouxe a competência para a gente com a preservação do perímetro regulatório específico da CVM, de que o Bruno cuida. Né? Então, aqui só um comparativo rápido, tá nesse quadrinho menor aqui, tá? A questão do lapso entre a definição legal e o decreto, uma série de questões, troca de governo, etc., né? Ele trouxe uma questão que a gente está tendo que lidar agora, que é exatamente com a transição das VASPs. Tá? Então, é um ponto que a gente está discutindo a melhor interpretação aí para lidar com a questão das autorizações, tá? E em cima a gente tem o caso das IPs, que essa competência já veio definida na própria lei. Então, não teve um lapso entre a definição legal e a definição posterior de quem seria a autoridade responsável por essa regulação, tá? Então, é um primeiro ponto que eu trago aqui, tá? Aqui, a partir da competência recebida, né, tanto a gente quanto a CVM aqui, anteriormente à competência, inclusive, desculpa, já tínhamos feito manifestações, né, em relação a como a gente identificava os ativos e as operações nesse segmento de ativos virtuais. Tá? Então, o Banco Central fez os seus alertas, começamos a identificar alguns certificados de operações estruturadas referenciados em ativos virtuais, né, foram registrados nas câmaras. Algumas instituições começaram a operar dentro do segmento de ativos virtuais, constituir sua operação específica ou dentro de alguma instituição relacionada, dedicada para esse tipo de operação, e a gente teve teve a primeira emissão de stablecoins por um ente regulado, aí, um ente relacionado, que foi o caso do BTG. A CVM fez as suas manifestações, né, pareceres de orientação técnico, que a gente também acompanha e troca algumas figurinhas, inclusive em relação à questão da tokenização de valores imobiliários, aí que o Bruno pode falar de forma mais categórica. Tá? Mas aqui a gente trouxe aqui os elementos, aqui, como as duas autarquias estão tentando avançar, tá? Esse é um ponto da competência, tá? Então tem os perímetros regulatórios aí para serem considerados, tá? Aqui, em relação às referências internacionais, tá? Lá atrás, se eu estiver demorando muito, você fala aí, tá, Rodrigo? Que eu dou uma acelerada. Tá? A gente está muito... Então, o primeiro ponto aqui... Fique à vontade com os spoilers, inclusive, tá? Tá, eu vou chegar rápido dos spoilers. Desde que a energia não caia aqui, desculpa, né? Mas vamos lá. Em relação a essa matéria, tá, de regulação dos prestadores de serviços de ativos virtuais, o FMI se manifestou, ele trouxe... um primeiro estudo tratando de todos os riscos que estão relacionados a esse segmento, tanto no mercado primário, né, nas operações primárias, quanto no perímetro de operação das, que eles chamavam de Crypto Trading Platforms aqui, né. Além disso, eles trouxeram uma questão mais abrangente, que é o risco de liquidez, e essa manifestação é até anterior a determinados eventos que a gente viu no segmento de ativos virtuais, especialmente no mercado internacional, né? Então, a gente se dedicou ao estudo desse documento e está se dedicando bastante, tá? Posteriormente, vieram as manifestações do FSB, né, que é ligado ao BIS, né, que ele trata, de certa forma, ali, de uma tentativa de concertação aí dos reguladores de mercados financeiros, né? Então, uma primeira manifestação em 2020 relacionada às stablecoins globais. Uma segunda aqui, a gente colocou alguns destaques aqui, tá, relacionada às atividades das
operadoras de criptoativos e dos mercados, né? Então, aqui uma tentativa de definição aqui nesse quadro da esquerda aqui do que seriam as funções essenciais e que seriam as atividades relacionadas a essas funções dentro do sistema de criptoativos. E do lado aqui, uma tentativa de como o fluxograma, em tentativa de como a regulamentação, as regulamentações locais poderiam tentar tratar os aspectos relacionados a esse segmento. Tá? Mais recentemente, a gente teve mais 2 manifestações do FSB, uma relacionada também às atividades de criptoativos, com aprimoramentos em relação à primeira, e uma última aí relacionada à supervisão aí das stablecoins também. Tá? Seguindo aqui, uma das referências principais que a gente tem é o MiCA, né, da Europa, né? Então, a gente estuda e se dedica a acompanhar o que o mercado europeu está fazendo, especialmente porque o mercado europeu ele não é tão refratário em relação às inovações, como a gente enxerga no caso de outras localidades, né? Eles tentaram endereçar diversas soluções aqui, tratar diversos elementos relevantes aí na percepção deles, então, questão de transparência e disclosure lá para emissão, oferta, etc., de criptoativos, a questão da necessidade de autorização, tá? Como as CASPs, né, que eles chamam de CASPs lá, elas seriam enquadradas em termos de requerimento para operação, organização, governança dos emissores e dos operadores, né, proteção ao consumidor, que é uma preocupação nossa e também da CVM, eu entendo, e de abusos de mercado, né, em função das características iniciais do mercado, determinadas práticas aí mais controversas, elas foram identificadas, mas para tentar trazer alguma qualificação para o mercado, o MiCA tentou trazer regras para atuação dessas CASPs aí. Né? A implementação determinada pela União Europeia para as jurisdições, né, para os países aderentes, era até junho de 24, tá? E dezembro de 24, era feita de forma escalonada, e já há discussões em função das características do mercado sobre o MiCA 2 lidando com aspectos que não foram tratados no MiCA 1. Então, a primeira ressalva aqui é que só o MiCA ele foi desenvolvido no mercado europeu e a informação que a gente tem é que quase 800 servidores lá de todas as jurisdições participaram dessas discussões. Tá? Então, no nosso caso aqui, a restrição de braços é bem significativa, a gente acaba se apoiando muito até em função dessas limitações. Tá? Aqui a gente traz um panorama regulatório internacional, tá? Baseado aqui no estudo da Pricewaterhouse, tá? Um reporte de 2023, desse ano. Então, a gente vai desde da China aqui, que foi completamente repressiva, em 4 aspectos aqui que eles tratam. Tá? O primeiro é desenvolvimento de arcabouço regulatório, o segundo, prevenção à lavagem de dinheiro e confronto às práticas terroristas, o terceiro, a Travel Rule, e o quarto, a utilização de stablecoins para pagamentos. Tá? Então, a China foi o extremo, completamente refratária, assim como o Catar e a Arábia Saudita. Tá? Alguns países menores aqui, com características particulares, aí, caso de Bahamas, vamos ver aqui, Ilhas Maurício, que eu já tinha visto aqui, Gibraltar, eles foram mais receptivos, então, em tese, eles já desenvolveram uma regulamentação para lidar com esses 4 aspectos aqui, tá? E 2 países que também têm servido como referência para os nossos estudos aqui, Japão e Suíça, eles desenvolveram um arcabouço bastante abrangente, no caso específico do Japão, bastante reconhecido em função de ter sobrevivido a eventos mais problemáticos aí que tiveram no segmento, tá? Aqui é uma característica particular nossa, é uma informação proveniente da Chain Analysis, né, que trata aqui o Brasil como um dos 10 países que mais se utilizaram de serviços de ativos virtuais. Então, o mercado brasileiro ele já está usufruindo bastante desse tipo de ativo. Né? Aqui é um recorte da Associação Representativa das Instituições de Mercado de Capitais aqui. Ela está trazendo uma característica de atratividade dos ativos virtuais aqui para o público brasileiro. Né? Então, a gente vê um ranking aqui, 2022, 2023, encabeçado pelos depósitos de poupança, posteriormente os fundos de investimento,
Aí aqui no caso dos ativos virtuais, eles estão na 5ª posição, né, e eles evoluíram aí de 2% em 2022 para 3% em 2023, estando numa escala superior, por exemplo, a mercado acionário, tesouro direto e outros tipos de ativos, né? Essa é a panorâmica que a Ambima trouxe para a gente, né? E, desculpa pela informação aqui. E outro número que eles trouxeram no relatório deles foi o número de quase 6,5 milhões de pessoas se utilizando de criptoativos, tá? Aqui os dados da Receita Federal, tá? CNPJs, CPFs operando, a gente vê uma elevação, né, desses números ao longo do tempo, são quase 70 mil CNPJs e 2 milhões de CPFs que reportaram operações para a Receita Federal, tá? Aqui, em seguida, a gente vê os números do mercado, né? E aqui eu acho que a gente traz um destaque mais relevante, tá? Que o mercado que se iniciou, ou pelo menos nessa série histórica aqui, tá? Em janeiro de 2020, 71% das operações reportadas na Receita, elas estavam relacionadas a Bitcoin e 8% a um tipo específico aqui de stablecoin. O mercado se inverteu e hoje a gente tem, em junho de 2023, Bitcoin com quase 6% e as stablecoins numa predominância aí de, pelo menos essa stablecoin aqui, com quase 83%. Tá? Aqui os números absolutos, né? Então a primeira stablecoin aqui com quase 16 bilhões de transações, valor médio de operações de R$106 mil por operação, tá? E o recorte aqui destacando que o mercado e o fluxo está cada vez mais dominado pelas stablecoins, tá? Então é um ponto relevante para a gente aqui, tá? Então entramos aqui na parte do spoiler, finalmente, né? Então, a partir do que veio para a gente de competência, tá? Seguindo o que a gente já tem de linha de atuação em relação a outras entidades, tá? O que a gente está trabalhando nesse momento é uma resolução, tá? Relacionada ao negócio, tá? Ou à operação das prestadoras de serviços de ativos virtuais e as instituições financeiras que venham a atuar nesse segmento, e uma norma paralela que vai lidar com a questão das autorizações, tá? Então, a primeira norma, a gente vai tentar fazer a regulamentação por etapas, tá? A gente vai tentar fazer a definição dos tipos de VASPs que vão estar abrangidas dentro da nossa regulamentação, eventualmente delimitar os operadores que vão atuar no segmento de ativos virtuais em função das informações que a gente está estudando. A gente vai tentar dar regras de tratamento para cada um dos tipos de VASPs e funções, tá? E a gente vai tentar fazer a integração dessas instituições que estão vindo para a competência de regulamentação do Banco Central para os arcabouços que já estão estabelecidos, tá? Que é essa tela seguinte aqui, tá? Então, aí, no processo de coordenação com os outros reguladores, como o caso do próprio COAF, da CVM, etc., né? A gente vai ter que lidar com as regras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então, revisitar essa norma e checar o que precisaria ser interessado para lidar com essa questão específica. Proteção ao consumidor local, especialmente em relação a risco de hack, roubos e fraudes. Requerimentos de Know Your Client, Know Your Partner, Know Your Token e etc., né? Aqui o nosso departamento gêmeo, aqui, que é o departamento de regulação prudencial, lidar com as regras cambiais e as regras prudenciais em relação à operação das VASPs, tá? Reporte de informações e de contabilidade, né, em relação aos tipos de ativo e as operações realizadas. Os requerimentos que a gente pretende avançar de governança, auditoria e compliance para essas instituições e para os regulados que pretendam operar dentro do segmento. Requerimentos de segurança cibernética, de práticas concorrenciais, negociais, mecanismos de resolução de problema, e, por último, aqui o cadastro de relacionamento do sistema bancário aqui para finalidades do judiciário, né? Então, é uma lista de normas principais, mas não é exaustiva, tá? Outras normas, talvez, elas tenham que ser revisadas para lidar com esse novo ente que a gente está trazendo para esse novo ente e essa nova
novo tipo de ativo que a gente está trazendo para a nossa regulação. Tá? E aqui, como a gente tem avançado, o último ponto aqui, tá? Então, acompanhamos o panorama regulatório, tá? Até porque a gente tem assentos em determinadas dessas organizações aqui, BIS, FMU, e, além disso, locais, né? Algumas iniciativas locais a gente também acompanha, reunião com as entidades do segmento, associações, regulados e prestadores relevantes de serviços, tá? Que a gente identificou. A gente, antes da edição do decreto, já começou a fazer uma tentativa de engajamento dos departamentos internos do Banco Central, mapeamento das regulamentações de referência, o que a gente continua fazendo, porque essas regulamentações continuam evoluindo, tá? O passo seguinte, o passo que a gente está agora, que é o passo relevante aqui, que ele acabou sendo motivo para a gente participar desse evento, é exatamente a primeira consulta pública. Tá? Então, a primeira consulta pública, como eu comentei assim brevemente no início, é uma tentativa de tomada de subsídio de toda a sociedade, no final das contas. Tá? Então, a gente vai trazer pontos específicos, temas específicos, tá? E questões específicas, né? A nossa pretensão ainda tem que ser submetida à diretoria, desculpa, eu avancei um pouco aqui, tá? Mas a intenção é coletar esses subsídios para o trabalho em cima da construção da regulamentação. Tá? Então, a gente gostaria que vocês se manifestassem, fossem bem detalhistas em relação ao que vocês vão reportar para a gente. Tá? A gente também vai manter os diálogos aí mais em termos de consultas restritas em relação a determinados pontos de preocupação nossos e dos próprios, dos outros reguladores que também participam da discussão. Em seguida, a gente pretende vir com uma segunda consulta pública, aí sim com as minutas para manifestação da sociedade em geral, que é uma programação que geralmente o Banco Central adota, tá? Mas o que a gente geralmente faz é partir para uma consulta pública já com o texto regulamentar definido. Aqui não, aqui a gente está fazendo escalonamento em função das distinções e da complexidade do segmento. Tá? Então, foi uma estratégia que outras autarquias se utilizam, a gente já viu em regulamentações internacionais, mas é talvez a primeira vez que a gente está fazendo isso dentro da órbita do Banco Central. Tá? Fechamento das minutas, né? Então, a gente fecha as minutas internamente, faz a discussão entre os órgãos aí que são relevantes para essa discussão, e como a gente está submetido à questão das discussões sobre análise de impacto regulatório, muito provavelmente a gente vai ter que destacar um tema da regulação para fazer uma análise de impacto regulatório e submeter a manifestação da sociedade também. Tá? E, por último, a edição dos atos normativos e, posteriormente, incorporação, aprimoramento dos outros atos normativos para a incorporação do segmento, a regulamentação geral do Banco Central. Então, essas são as etapas que a gente está pretendendo seguir, tá? Fazer de forma faseada, tá? Então, pode ser que alguma coisa a gente tenha que tratar no segundo momento, mas essas vão ser as linhas gerais de regulamentação aí que a gente pretende avançar, tá? Então, aqui também a gente tenta trazer para essa discussão o máximo de transparência, tá? Então, a gente está sendo muito receptivo, aberto ao diálogo, tá? E para toda tomada de decisão, a gente quer se basear nos subsídios que venham do mercado e tentar atuar de forma coordenada com todos os demais órgãos reguladores aí para obter uma boa regulação baseada em melhores práticas e que essa regulamentação brasileira seja reconhecida internacionalmente. Então, essencialmente isso, meus caros. Tá? Então, Nágel, muito obrigado. Interrompo minha apresentação. Muito obrigado, muito bacana conhecer, né, e ver todo o histórico, o acompanhamento histórico, a evolução que o Banco Central fez para chegar onde chegou, mais o prognóstico do que está por vir. E, por fim, agradeço também de ter compartilhado aí o ultrassom da girafinha que está para nascer em breve, né, com a regulação nascendo, e eu aproveito para passar agora a palavra para o nosso querido... Posso fazer só mais uma manifestação, claro, Rodrigo? certamente. Já que você fez uma provocação, eu pedi só uma parte aqui, tá? Como eu falei do disclaimer no início, tá? Então, eu também acho que faz sentido em função do estágio que a gente está aqui, né? Das questões que você mesmo levantou muito bem relacionadas à condição do Banco Central, e acho que também isso ocorre, segundo o que a gente dialoga aí com a CVM também, tá?
Então, como vocês bem sabem aí, né, o Banco Central ele tem passado aqui, até nas palavras dos próprios diretores, tá, por um processo de desmonte que já vem se arrastando há vários anos, tá? Como eu disse, eu já estou no Banco Central desde 2010, desde 2012, então estou há mais de 10 anos no Banco Central, o grau de senioridade das equipes já está bem avançado, tá? Muitas aposentadorias, tá? E o que acontece é que a gente também está trazendo novas atribuições para o Banco Central, tanto para a regulação, quanto para a supervisão, quanto para todos os outros departamentos, né? Isso acaba criando questões delicadas dentro do Banco Central, até de dificuldade de avançar em todos os planos que a gente tem para beneficiar o mercado financeiro de forma geral, inclusive todos os participantes aí que estão acompanhando essa apresentação, eles devem ter essa percepção no seu diálogo com o Banco Central, com as outras autarquias, dos gargalos que a gente tem em relação ao processo de autorização, etc., etc., né? Então, mesmo com todo o esforço de todos, esse desmonte está levando a comprometimento do papel da instituição nas várias searas aí, tá? Então, a gente tem um problema nesse sentido, tá? Do Banco Central está cada vez mais enxugado, cada vez mais enxuto, cada vez mais apertado, tá? E o outro ponto está relacionado muito às assimetrias, tá? As assimetrias remuneratórias também, tá? Que a gente enxerga discrepâncias em relação a reconhecimento de trabalhos, né, dos trabalhos desenvolvidos, e a questão da remuneração para outros órgãos. Então, o que tem acontecido também, além dessa evasão que eu comentei dos colegas que estão se aposentando, para desligamentos de colegas que estão partindo para outras carreiras ou partindo para outros órgãos, tá? Até internacionais. Tá? Então, é um problema, a gente nota no nosso dia a dia, e isso muito certamente acaba impactando nos cronogramas de desenvolvimento das nossas agendas regulatórias. Tá? Nossas agendas regulatórias, para você, só passando o caso específico nosso, além de a gente cuidar dessa regulamentação de ativos virtuais, a gente cuida de corretoras e distribuidoras, correspondentes bancários, microcrédito. Então, tem um leque amplo de discussões que a gente encabeça dentro do Banco Central, dentro do departamento Open Finance e uma série de outras iniciativas que acabam sendo assim comprimidas ou sendo levando a uma maior complexidade em função desse estado que a gente tem hoje, tá? Então, desculpa a manifestação nesse momento, mas eu acho que ela é muito necessária até para tentar apaziguar aí expectativas, porque por mais que a gente tente correr, muitas vezes a gente está correndo contra a ventania, tá? Então, era isso que é muito justo, real e extremamente necessário. A gente reverbera essa preocupação por onde vai com as autoridades que a gente fala, legislativas, executivas e a sociedade em geral, tanto em relação ao Banco Central, mas também em relação ao COAF, a CVM, a Receita Federal. A gente percebe isso. Percebe, inclusive, porque os tempos e movimentos de todos esses órgãos, eles sempre foram muito rápidos e ágeis. E, dado, de um lado, né, o volume de demandas que se chegou junto e o quadro diminuindo, é humanamente impossível manter aquela velocidade que se observava no passado. A gente, sempre que pode, reverbera. Fizemos, inclusive, uma manifestação conjunta com outras associações nesse sentido, né, pedindo apoio do governo e do executivo para a questão dos concursos públicos, a questão orçamentária. Estamos juntos, amigos, sofrendo e junto no que a gente puder ajudar. Sei bem e agradeço demais. Lembrei da sua fala, de uma fala do Papa João Paulo II, que ele dizia que sempre que ele queria que algo fosse feito na igreja, ele procurava o cardeal mais ocupado e dava para ele, que era a certeza de que ia ser feito. Só que eles eram representantes de Deus, né? A gente não tem esse poder todo, né? Não tem essa, digamos assim, esse estofo, né? Então, a gente, de fato, precisa de apoio, de orçamento, de pessoas e de material para performar naquilo que a sociedade tanto precisa e demanda. Então, agradeço mais uma vez e, sem demora, passo a palavra para o Rafael tecer as suas considerações. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu achei fantásticas as metáforas do parto da girafa, né? E acho que, de alguma forma, como partem sempre não suas foi dores, planejado, viu? Sai dessa cabeça maluca. Não foi planejado, tá? Não tinha script.
Não, mas não podia ser mais feliz a metáfora, porque é aquela coisa, de fato, é uma gestação muito demorada. Eu me lembro de reuniões em 2018 com o Bernardo da Becrypto, por exemplo, em salas de subprocuradores-gerais da República, da Câmara que cuidava dessa questão de direitos difusos, etc. Quer dizer, veja, quando a gente olha, e principalmente se você percebe no dia a dia, as coisas parecem muito demoradas e são, de fato, é uma gestação longa, né? E não foi só para o Brasil, foi para muitos países também. Eu lembro de mim mesmo, em audiências na CAI, né, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, muito preocupado com a necessidade da gente correr, porque ainda no cenário pré-pandemia, nós estávamos prestes a passar pela 4ª rodada de avaliação do nosso sistema de PLD-FTP, e isso era uma lacuna importante, né? A parte até mesmo normativa da questão da regulação dos ativos virtuais, né? E, de fato, isso é um pouco exasperante no momento em que está acontecendo, mas isso é um pouco como acompanhar o crescimento de uma criança, de um adolescente, né? Quem vê todo dia acha que não está crescendo. Aquela tia que vê uma vez por ano, no Natal, toma um susto quando vê o tamanho. Foi o susto que o Rodrigo mencionou ter tomado quando, no fim do ano, percebeu a quantidade de coisas que tinham sido feitas, né? Então, veja, é questão de zoom in, zoom out, né? Quando a gente olha no panorama, a gente vê, por exemplo, o Nágio, que acabou de fazer um excelente mapeamento aí, junto com a equipe do DENOR, do Banco Central, do muito que se tem por fazer, né? E nesse aspecto, mais uma vez, eu estou aqui a cavaleira, porque a preocupação com o PLD-FTP é apenas uma delas, né? Mas a gente viu que tem várias ali. E aí a gente vê um daqueles pontos da questão do CCS, né? Do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro. CCS está lá, artigo 10A da Lei de Lavagem de Dinheiro, da 9.603/98, e era algo considerado impossível ali no início no final, na verdade, do século XX, né? Quando CPI do narcotráfico e outros tipos de comissões parlamentares de inquérito reclamavam, que também tem aquela coisa, né? É fácil desejar, difícil é satisfazer o desejo, né? Reclamavam porque não havia um cadastro centralizado de todos os relacionamentos bancários do Brasil e tal. E isso acabou vindo a ser implementado finalmente em 2005, desculpe, embora a lei já previsse desde 2003, né? Tinha incluído o artigo 10A na Lei 9.603/98, para que houvesse o CCS, mas ele foi implementado efetivamente em 2005, e quando foi implementado, ele estava na frente até dos únicos 2 países que tinham algo similar, que na época era a Alemanha e a França. Então, quando a gente olha com o zoom out, a gente percebe que há essa demora, né, no dia a dia, mas realmente os pastos das girafas têm povoado o nosso parque nacional, digamos assim, de avanços regulatórios, avanços de mercado, etc. Agora, claro que isso, o Rodrigo mencionou muito bem, o Nágio, de forma muito vívida no seu testemunho ali, um teor confessional no seu desabafo também trouxe isso. Isso, claro, tem percalços ligados às diferentes estruturas de incentivo, né? Então, por exemplo, o Rodrigo está certo, no mercado vem o ônus primeiro, o bônus depois, mas pelo menos eles correm ali um pouco parelho, né? O gato e o rato, porque, afinal de contas, a oferta vai seguindo a demanda de algum modo. Claro, essa relação não é simplista, assim, é mais complexa, mas, de modo geral, é isso. No caso das iniciativas de estruturação de políticas públicas, por vezes você tem um incentivo adverso de que o sujeito é vítima, ou as instituições são vítimas do próprio sucesso. O Banco Central é, em grande medida, vítima do próprio sucesso, que costuma encarar com muita seriedade. Sou um pouco suspeito para falar, porque é minha casa de origem, à qual ainda sou vinculado, embora não esteja atuando lá atualmente, mas é um pouco vítima do próprio sucesso pelo fato de encarar com muita seriedade os desafios que tem pela frente e até com o sacrifício pessoal dos integrantes de suas equipes, etc., né? Então, veja, você fez bem, é o cardeal, então toma aí. Claro, não temos os poderes divinos, mas vamos fazendo o que podemos. Eu hoje, por exemplo, estou aqui num exercício tripartite, Brasil, Chile, México, internacional, tive que sair da delegação brasileira rapidamente, por isso que está aqui cheio de bandeira do lado, para poder conseguir conciliar isso pelo fato de que os outros dirigentes estão fazendo as mesmas coisas na Argentina, em outros países. A pessoa vai se virando em 2, participando de 2 coisas ao mesmo tempo. Isso não é o estruturalmente mais adequado. Então, aquilo que o Nágio fala precisa ser levado muito a sério, e nós agradecemos o fato de que entidades representativas como a Becrypto, com o discernimento de perceber isso, levam isso para as instâncias com as quais dialogam, né? Isso não é a primeira vez que o Banco Central passa por uma questão de estrangulamento de recursos com muitos desafios, em situações anteriores até o ingresso do Nágio. Estou há mais tempo que você, Nágio, lá no BC. A gente teve situações, por exemplo, de que no início da estruturação do sistema de pagamentos brasileiro, o computador onde rodava aquilo que permitia que a gente fizesse
aquelas operações de débito tão online, tão rapidamente, mais do que outros países, até mais pujantes economicamente, computador onde tudo aquilo rodava, portanto, uma infraestrutura de mercado importantíssima para diversos tipos de atividade, não só do setor financeiro, mas da própria economia real, aquilo ali estava perigando ter problemas por conta de um vazamento no teto. E o orçamento público tem suas dificuldades, etc. e tal. Heroicamente vai se procurando resolver, com utilização da nossa criatividade e tal. No setor privado não é diferente, né? Mas o importante é, como eu disse, quando a gente estiver muito desesperado, fazer um zoom out, perceber a coisa no panorama, né? E somando iniciativas naquilo em que há convergência. Então, por exemplo, certificação que a Bcrypto está criando. É óbvio que isso é um instrumento de mercado, uma solução de mercado para tentar criar uma regulação de informação em que o mercado possa saber quem são os profissionais habilitados em certa expertise. Evidentemente, os reguladores não podem tomar partido, porque outras associações, outras entidades podem ter também suas certificações, etc. Então, é saber identificar bem convergências, identificar divergências e lidar com elas com maturidade, né? Isso é muito interessante porque a gente está aqui num discurso em que a gente está fazendo ultrassom da girafa, está feliz porque parece que ela vai nascer, apesar dos pesares, apesar das dores do parto, mas quem vê esse panorama pode achar que talvez se trate de um mundo só de pétalas perfumadas. Não, ele tem seus espinhos. Já tivemos situações de divergência, inclusive reuniões, o Rodrigo lembra, ele estava presente com a Bcrypto, quando o COAF resolveu encerrar um experimento que ele havia feito inicial de uso do SysCoaf pelo setor. Na época, era mais ou menos isso. A gente imaginava, olha, agora está na hora de passar da infância ou da pré-adolescência para a adolescência mesmo, está na hora de ser uma coisa para valer. E, evidentemente, isso exigia um sistema de regulação completo, tal como orientavam as regras do GAFI, né? E, óbvio, isso também não é confortável isso tem um custo para o setor, isso tem um custo para o regulador, mas sabendo lidar com as nossas divergências, com as nossas convergências, tendo maturidade, percebendo onde é que está o jogo de ganha-ganha entre o interesse social geral, o interesse setorial de um segmento, o interesse particular de uma determinada empresa, é que a gente amadurece como sociedade. E, por incrível que pareça, embora na passagem, no intraday, no intraday isso pareça ser muito lento, quando a gente dá o zoom out, a gente se impressiona com o tanto que faz. Então, é aquela velha história que já se disse, né? Na vida não importa muito onde você está, importa para onde você está indo. E eu acho que a gente está seguindo num caminho muito adequado e vendo esse mapa bem feito que o Nágel fez, e vou me encaminhando aqui para o final, é que a gente percebe que as preocupações de PLD-FTP, imagino eu, e aqui estou fazendo um exercício de futurologia, não preciso nem do spoiler, viu, Nágel? Pode guardar com você esse spoiler aí, mas imagino eu que, como esse sistema de PLD-FTP ele costuma ser transversal para as diversas instituições autorizadas a funcionar pelo BC, acredito que se deva usar o arcabouço já existente, ainda que ele sofra alguma reforma, por exemplo, na Carta Circular 4001, que já tem a Circular 3978, né, que é a norma geral, e tem a Carta Circular 4001, que é a lista de tipologias. Pode ser que essa lista se incremente, imagino eu, se incremente de algum modo por tipologias peculiares do mundo dos ativos virtuais. Mas é sempre bom lembrar que o pessoal da área de normas do BC é muito qualificado e procura redigir suas normas com a redação tecnologicamente neutra, né, justamente para evitar ter que reinventar a roda cada vez. Então, a Circular 4001, tal como se encontra, não deixa de ser um guia a ser observado por quem atua no segmento de provedores de serviços de ativos virtuais, ainda que ele possa sofrer algum incremento por especificidades da área, né? Na parte do CCS, enfim, essa regulação tem que, de alguma forma, ser incorporada, mas a gente vê que, no fundo, além de que no zoom out os avanços chamam a atenção, também é importante perceber que muito se faz, ainda que não receba o rótulo ou a moldura formal, que, por vezes, é tão necessária por aquela questão de mulher de César, né? Então, vejamos o caso da apresentação do Nágel. Havia números ali que foram possíveis de ser extraídos, porque a Receita Federal, há tempos atrás, estabeleceu sua instrução normativa, estabeleceu um regime tributário para os provedores de serviços de ativos virtuais, e hoje em dia você já tem um arcabouço de dados do tipo de movimentação. Você já consegue ver em versões de mercado, Bitcoin importante, perdendo a importância, as stablecoins aumentando. Isso tudo não é possível de se fazer num ambiente em que esse ecossistema de iniciativas regulatórias estatais, de autorregulação de entidades representativas, de esforço dos empresários,
não esteja já num certo nível de maturidade. Agora, claro, a gente tem a tendência cultural do brasileiro, tem uma tendência de ter um olhar crítico muito forte sobre si próprio, sobre suas próprias realizações, isso é bom, inclusive, né? Mas o que dá para rir, dá para chorar, depende da hora do lugar. Então, se a gente tiver um olhar um pouco mais aprofundado, a gente vai ver que muita coisa já é feita nessa área, muita coisa já é feita nessa área e pode ser aproveitada, ainda que não tenha sido feito para ela. Aquele mapa enorme, que chega a dar medo de tanta coisa que tem para trabalhar, ele é grande mesmo, mas, assim, parte do trabalho é reconhecer que algumas coisas que já existem podem ser aplicadas, talvez com uma customização, com algum ajuste. E, portanto, essa mensagem de copo meio cheio, em lugar de meio vazio, não é só uma questão de perspectiva, é de dados objetivos mesmo. O que eu posso dizer, sem dizer o nome do santo, para não entrar em nenhum melindre aqui, é que, comparados com outros países, né, nós estamos num cenário até da banda melhor, né, talvez do terço melhor, talvez do quarto melhor, né, e posso terminar concluindo também, e aqui compartilhando aqui a empatia com as angústias aí, às quais se referiu o Nágel, que a gente sai do outro lado, Nágel, e, de certa forma, o reconhecimento social ele demora um pouco nas estruturas de incentivo do poder público. A gente vê um Banco Central tão inovador, com questões como PIX, antes do próprio sistema de pagamentos brasileiro, e agora entrando nessa nova área e tendo que lidar com uma falta. Você vê que parece até o início da biologia, né? Eu vendo ali o mapa do Nágel, né? Então, regulação por etapas. Então, primeiro a gente vai definir os tipos, parece aquelas taxonomias de biologia. Depois, qual é a eventual delimitação do que cada tipo pode fazer, né? Depois, é assim mesmo. Ainda que não tenha o rótulo de por etapa, acaba tendo que ser feito desse jeito, ainda que haja saltos, haja revoluções, e o Banco Central é pródigo em oferecê-las ao país. E o reconhecimento demora mais ainda do que a realização, tá? Mas, acredite, cairia no vazio a interlocução com qualquer tipo de segmento político, do legislativo, do judiciário, etc. e tal, se ele não fosse respaldado por fatos tais como a qualidade do que o BC já fez até hoje nas áreas em que tocou, né? Então, assim, dito isso, eu como eu disse, mais uma vez, parabenizo aí a iniciativa da Bcrypto, como parabenizaria de qualquer outra entidade que, com a competência com que a Bcrypto fez, promovesse esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa de certificação, de código de autorregulação, e aposto nas nossas forças, sabe? A CVM, quando ainda havia um problema muito grande de conflito negativo de competência, por conta dessas dificuldades de recursos, né? A CVM não se furtou a estabelecer suas instruções normativas sobre fundos de investimentos que eram compostos por ativos virtuais. O COAF, perdão, força do hábito, né? O COAF, em suas regulamentações, já estabeleceu tipologias para os tipos de entidade que possui, por exemplo, na revenda de veículo, né? Já estabeleceu tipologias que devem ser objeto de análise com especial atenção para efeito de eventual comunicação, que consideram o uso eventual de ativos virtuais na negociação dos bens de luxo ou de alto valor, e a tendência é isso se aprofundando, porque, no fundo, mais uma vez, perspectiva ecossistêmica, não é só a regulação desse setor, do quintal desse setor, que vai fazer com que você tenha um mercado de ativos virtuais seguros. É a regulamentação dos diversos setores que compõem o sistema de PLD-FTP, e isso, como eu disse, é só um pedaço do problema. Os outros pedaços todos. Consumidor, evitar pirâmide. Veja, o Brasil ele não tem tido esquemas muito sofisticados de lavagem que tenham já sido identificados, pelo menos, com o uso de ativos virtuais. Um ou outro caso, sim, mas ele tem tido, sobretudo, problemas de pirâmide, são problemas de engenharia social, são problemas de falta de alguém que seja dono da bola. Então, eu acho que essa bola está sendo bem colocada no campo, o jogo está começando a ficar bonito, maduro, a gente está passando para a primeira divisão e acho que isso é um motivo de registro bastante enfático e de reconhecimento da nossa parte. É isso. Rafael, muitíssimo obrigado. Queria dizer que, como Deus sempre ajuda os inocentes, a ordem das apresentações foi muito, muito positiva e fortuita. Já lhe adianto que toda vez que a gente estiver num painel, que eu estiver mediando, eu vou lhe deixar para fazer um encerramento, porque você faz um encerramento que eu não conseguiria. Faço minhas as suas palavras, esse apanhado, essa correlação,
Para não deixar dúvida, eu queria que vocês tivessem a certeza, vocês, cada um de vocês, e dos funcionários, e dos times que representam, CVM, Banco Central, COAF e tantos outros, Receita Federal, TSE, TRE com as nossas eleições e tantos outros, fazem muito e fazem muito bem feito. Não tenham dúvida disso. Poderiam fazer melhor? Poderiam, mas o governo, em geral, diz assim, olha, você vai fazer o Pix e o Open Bank? Ah, beleza, mas ó, não é tão fácil, eu vou te amarrar de cabeça para baixo no escuro. O Banco Central vai lá e faz. Né? O COAF, olha, você vai cuidar das movimentações financeiras, CVM, você vai cuidar de mercado de capitais, ó, é trancado numa sala vendado com as mãos para trás. E estão fazendo. Né? Quando a gente soma o orçamento de COAF, Banco Central e CVM, só para ficar por aqui, não dá a metade do orçamento da SEC americana. Tá? Que não tem a velocidade de processamento que nós temos. Os Estados Unidos, vocês sabem muito bem, não tem PIX, tem um arremedo de Open Bank, ainda trabalha com DOC, que demora de 7 a 10 dias para ser compensado. E são os Estados Unidos, com aquela potência. Né? Aqui, a gente vai fazendo. A gente está junto, estamos com vocês, no amor e na dor, e é a dor que ensina a gemer, né? E a gente vai adiante do jeito que der. Então, gente, eu queria encerrar dizendo o seguinte, associados, parceiros, COAF, Banco Central, CVM e tantos outros, essa autorregulação, esse selo, é de vocês, é para vocês e é por vocês. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. E para comemorar esse momento tão marcante, convido a todos a subir para o rooftop, que a gente vai ter um momento de confraternização. Muito obrigada, viu?